Olá, bom dia. Desculpa que sempre de manhã eu sinto esse pigarro na garganta. São 5:30 da manhã do dia 29 de setembro de 2022. Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, que é um esforço nosso como professor de suprir as lacunas existentes na cultura do nosso mundo, da nossa escola, da nossa igreja, da nossa família. Como professor, durante 22 anos dei aulas e percebi que os adultos são enganados com leis falsas, pseudociência, mentiras e todo tipo de canalice. Então, idealizei fazer uma série e jogar no YouTube chamada Projeto Caribu. Vocês já sabem o que é o Caribu e vamos mostrar, vai aparecer aqui nesse vídeo de hoje. Vamos agradecer aos likes. Não se esqueçam, gente, o dedinho é importante, indica que vocês estão gostando do vídeo. Agradeço os inscritos, estamos já quase 1.050 inscritos. Agradeço o esforço por todos aqueles que têm feito tudo para que os visualizadores, que são 9.500, se inscrevam. Olha, se esses 9.500 tivessem inscritos, nós teríamos um canal grande. Mas vamos devagar, né? 1.050 já é de bom tamanho, porque nós começamos com 36. Finalmente, dando os parabéns àqueles que, dentro do Projeto Caribu, que é uma universidade, se matricularam no Colégio dos Magos Caldeus, que é uma sala onde se explica àqueles que são mais curiosos ou que querem saber mais detalhes sobre a verdade existente naquelas coisas, vamos dizer assim, duvidosas que são colocadas nesses vídeos. Agradeço sobretudo aos meus 8 irmãos caribus que têm me sustentado, quer eu dê aula, quer não dê aula, a mensalidade deles cai sempre na minha conta e, portanto, me dão uma vida digna. Entre 400 e 800 reais todo mês, todos são 8. E eu espero que esses novos caribus que estão começando cheguem a isso. Bem, vamos então, depois desses agradecimentos, lembrar a vocês que o que nós estamos fazendo é tentar uma conciliação, explicar o esforço de conciliação que foi feito pelos frades franciscanos e pelos monges beneditinos para conciliar, para fazer com que a civilização celta, simbolizada aqui, né, já falamos de Arthur, de Arte e de Arthur, simbolizada aqui por essa cruz. Essa é uma cruz celta, tipicamente. Nós vamos encontrá-la aqui de novo. Então, foi feito um esforço, né, do ano 100 depois de Cristo até hoje, para conciliar os heróis, os valores da civilização celta contra os valores da civilização romana. Aqui é a Igreja Romana. Ou seja, aqui é uma cruz, símbolo do cristianismo, não era, mas passou a ser. Aqui nos celtas há um círculo, indicando exatamente que dentro desse círculo há 4 forças. E essas 4 forças são o medo, a ira, o medo, a ira, a ansiedade de ter, o desejo de possuir, de poder e a dúvida. Então, aqui dentro dessa cruz estão contidos esses 4
vícios, essas 4 coisas que o homem carrega consigo. Mas se você fugir desse círculo, você conseguirá sair dessas 4 forças. Então, esse está sendo nosso esforço, tentar mesclar Arthur com Arthur com Carlos Magno. Mas não chegaremos a Carlos Magno ainda, porque faremos aqui agora o grande esforço que foi para fundir numa única cultura os celtas, Arthur e Arthur, com os cristãos. Aqui está uma basílica cristã, uma igreja cristã. Então, o cristianismo aconteceu principalmente no mundo medieval, mas é muito anterior. Então, o nosso esforço é grande, porque os valores da civilização celta já não são os mesmos da civilização cristã. A civilização celta erige como valor a violência. Então, os grandes heróis dos celtas, Arthur, os Tuatha de Danann, que lutam contra os Fomoros e os Partholon e os Azir, ou seja, tudo começa com briga, luta, violência, ira. Então, dentro daquela cruz, chamada Cruz dos Iniciados, dentro daquele círculo, nós temos o homem preso a 4 impulsos básicos, que são a ira, o desejo de poder, a dúvida e o medo. Então, são essas as forças que o iniciado terá que vencer, e esse vídeo se chamará Verdadeira e Falsa Iniciação. Então, espero que eu seja suficientemente claro para que vocês saibam quando estão sendo iniciados em qualquer sociedade secreta, discreta, agremiação, associação, saiam das agremiações falsas e entrem nas agremiações verdadeiras. A iniciação é uma mudança de vida. Sem a mudança de vida, não houve iniciação. Não adianta aquelas coisas ridículas, aqueles rituais, aquelas dramatizações, aquelas novelinhas, aqueles pedacinhos de filme, de novela da Rede Globo. Aquilo não vale nada. O que vale é o coração e mente. A mudança na iniciação acontece no coração e mente. E aí vai mudar tudo. Então nós já vimos que a desgraça do mundo, a grande desgraça do mundo, aconteceu quando o homem saiu do Paleolítico, que era a idade em que o homem era inocente, onde ele caçava e pegava o produto da caça. Aqui nós temos um xamã, que se tornou depois um padre, um sacerdote, um bispo. E aqui nós temos tá de costas, é um rinoceronte, tá? Aqui é o bumbum dele, tá? E aqui nós temos um bisão, cujos intestinos estão aqui caindo, porque uma lança perfurou ele. Então, aqui o xamã está imaginando o que vai acontecer depois. Depois, o que é que vai acontecer? Os guerreiros vão caçar e vão pegar vão fazer aquilo acontecer. Ou seja, o que ele imaginou vai se tornar real. Isso se chama magia. E o que é que vai acontecer depois que eles caçarem? Eles vão pegar o animal e vão levar para a caverna e vão colocar o animal morto no solo da caverna, ou eu não acredito que morassem em cavernas, no solo da pequena vila, e esse animal será repartido e dividido com toda a tribo. Minha gente, isso existiu. Isso ainda existe em várias tribos indígenas. 4 grupos saem para caçar. 3 voltam sem nada. E 1 voltam com um boi. Esse boi, que só um grupo conseguiu, os outros vieram de mãos vazias, será colocado no solo, morto, e as mulheres vêm e retalham ele,
e toda a tribo come. Isso se chama fraternidade. Pois bem, perdemos isto. Isso não devia ser perdido. Perdeu-se o que não devia ter se perdido. Então, era uma crença que os sacerdotes espalhavam. Aqui nós temos para vocês, aqui nós temos um curral. Ó, isso aqui simboliza uma cerca. E essa cerca aqui, os animais estão sendo tangidos para dentro da cerca para serem encurralados. E vão ser. Esses animais que antes viviam soltos, agora serão tangidos para dentro de uma cerca e vão ser encurralados. E aí, uma vez encurralados, eles vão se tornar um rebanho. E esse rebanho vai pertencer àqueles que encurralaram eles. Claro, os caçadores. E os caçadores então vão se tornar ricos, porque ninguém mais vai precisar sair para caçar. Já disse isso antes. E aí, além dos caçadores, os xamãs vão se tornar sacerdotes e vão fazer uma coisa semelhante. Vão domesticar a agricultura, as plantas. E ao domesticar as plantas, eles vão criar agricultura. E então, essa revolução diabólica transforma os nômades, seres humanos, grupos humanos que saíam de um lugar para outro, não tinham um lugar fixo, vão transformar eles em sedentários. Ou seja, vão deixar de mudar de um lugar para outro, procurando caça, para ficar em um lugar só, porque agora eles descobriram uma técnica. Descobriram uma técnica que vai tornar aquele que tiver força e aquele que tiver inteligência, os dois se unem. Os xamãs, que são sábios, se unem aos caçadores, que são fortes, e os dois passam a constituir a nobreza, a elite dominante. Então, isso aqui era um mundo, na época, paradisíaca. Havia dificuldade de matar um animal? Não havia não, porque eles têm um poder mágico. E esse poder mágico fazia com que o sacerdote, como eu mostrei, ele idealizasse uma coisa, ele tinha o poder de idealizar, ou seja, pensar em algo, e esse algo que ele pensava se concretizava. Isso é dito por Arnold Hauser, por Gina Pichel e por Andreas Lommel. Eles tinham essa capacidade. Então, os animais que antes viviam livres eram caçados. E eram caçados e depois foram aprisionados. Aqui nós temos uma página em que pinta eles nas paredes para caçar. E aqui temos um em que eles não precisam mais caçar. Já estão aprisionados. Ou seja, passou-se do nomadismo para o sedentarismo. De que maneira? Reunindo através de um artifício, né, tangendo os animais para dentro de um curral e fazendo assim rebanhos presos que ficavam sendo de propriedade daqueles xamãs que usavam máscaras e usavam fantasias e usavam saias, como hoje se usa nas sociedades secretas. Essa palhaçada continua sendo, só que aqui eram máscaras feias. Eles hoje usam coisas bonitas, mas parece um carnaval. Né? Parece um carnaval. Parece jumento de cigano. Cheio de coisas que enfeitam e não servem para nada. Por quê? Porque o homem perdeu o que não devia perder. Eles deixaram de ser nômades, deixaram de ser caçadores, aprisionaram os animais e com isso, ao aprisionar os animais, eles passaram a ter rebanhos. E aí, esses rebanhos, então, deu àqueles que o possuíam poder. Havia um único poder, representado pela mulher, mãe. A mulher que tinha acabado de parir, ou seja, a mulher que tinha dado à tribo mais um filho. Era o valor maior. Ou seja, o homem
tinha obrigação com a família. E a mulher era considerada divina porque ela oferecia à pequena comunidade tribal mais gente, e quanto mais gente, mais o produto da caça ia ser dividido. E eles achavam isso uma bênção. Eles consideravam isso uma bênção. Por isso a mulher era divinizada. Então, o diabo se mete no meio. Existe o diabo? Eu não sei se você acredita. Eu tenho um livro aqui que tem esse título. O diabo existe? Se você acredita ou não, é problema seu. Eu acredito. Para mim ele existe. E estou provando isso aqui. Então, a pior coisa que aconteceu na humanidade foi a revolução do Neolítico. Já disse isso antes, agora estou revisando. Por quê? No Neolítico, os caçadores se tornaram criadores e os coletores se tornaram agricultores. Então, essa é a grande mudança do Neolítico. O Paleolítico era o paraíso e o Neolítico é o inferno. Porque, olha, os agricultores vão domar as plantas, vão lutar, guerrear, ao invés de caçar, de usar a sua força e as suas armas para caçar animais, eles vão matar os homens para ficar com as terras deles. E vão ampliar a sua quantidade de terras. E vão ficar o que hoje chamamos latifundiários, donos de imensas quantidades de terras. E vão plantar nessas terras. Então, de um lado, animais aprisionados em currais, que são os pecuaristas. E do outro lado, plantadores, agricultores, que vão ter imensas quantidades de terra a perder de vista, plantadas, garantindo assim a subsistência. Ou seja, frutas, legumes, verduras, nas terras que eles mataram os donos para tomar a força, usando a força deles e a inteligência dos xamãs, que agora passam a ser sacerdotes, e os caçadores passam a ser agora criadores, pecuaristas, e vão se tornar os dois juntos a realeza, a nobreza dominante. Essa é a pior coisa que aconteceu na humanidade e nós não conseguiremos avaliar o quão mal isso foi para a sociedade humana. O símbolo disso é uma serpente. Aqui está. O símbolo é uma serpente. Portanto, no Gênesis 2, está descrito que a serpente tentou Adão e Eva e conseguiu. É um símbolo apenas, né? Nós sabemos que a serpente é o símbolo da inteligência e da astúcia. Ou seja, quando a inteligência percebe o que é conveniente para mim e despreza o que é conveniente para os outros, então isso se chama astúcia. E um personagem muito conhecido de vocês, que eu vou mostrar agora. Então, isso aqui mostra, esse livro aqui é do Dr. André Lommel, que diz que os homens do Paleolítico tinham o poder de criar, de imaginar e de fazer acontecer. Portanto, eram deuses. Eram como os Atlantes, eram como anjos. Aqui está. Essa idade, chamada Paleolítico, que dura 50 mil anos, vai de 50 mil anos atrás até 7 mil anos, 9 mil anos há uma revolução e aos poucos o Paleolítico vai transformando no Neolítico. O Neolítico se torna um inferno. Por que se torna um inferno? Porque o homem vai dar vazão a todos os seus instintos. O homem agora vai querer ser rico, o homem vai querer dominar outro homem, o homem vai querer subjugar a própria natureza, vai ser o maior inimigo da natureza. Por quê? Porque ele não respeita mais a natureza. É necessário que haja terras livres para que a atmosfera seja limpa. E o homem vai fazer o quê? O homem vai fazer com que essas terras sejam devastadas para plantar. E por isso Buda, representado aqui nessa imagem, disse: a coisa mais perigosa no ser humano
é a inteligência quando transformada em astúcia. É uma frase de Buda. Tá? Buda, o nome dele é Gautama, Siddhartha Gautama. Era um príncipe Brahmane, um grande iniciado. Este era um verdadeiro iniciado. Riquíssimo, o pai dele pertencia à casta sacerdotal da Índia, possuía propriedades, ou seja, já estamos agora a centenas ou milhares de anos no futuro, e ele era riquíssimo. E ele percebe que a miséria existente na humanidade, que não vivia dentro do palácio dele, era uma agressão à sensibilidade dele. Ele não conseguia ser feliz com tanto dinheiro, com tanta riqueza, com tanto luxo, vendo tanta gente passando fome, morrendo de fome, adoecendo e sem socorro. Esse homem é um grande iniciado. Então, ele sofreu a verdadeira iniciação. Um dia, este homem chegou diante do pai, com vestes lindíssimas. Vamos mostrar mais ou menos aqui, em algum lugar, se eu encontro as vestes que os brahmanes vestiam. São vestes lindíssimas. Aqui nós temos um brahmane típico. Aí, ó, tá vendo? Ó? Parecia um deus, se vestiam como sendo deuses. Então, Buda, Siddhartha eram desses brahmanes, vivia num palácio cercado de ouro, de conforto, e um dia ele faz a iniciação. Mas não faz dentro de sala, não faz dentro de sociedade secreta, não faz dramatizaçãozinha, não. Isso vem do alto, isso vem de cima. Por quê? Porque a hierarquia de poderes é invisível. E ele, então, o coração dele e a mente dele é tocada pelo seguinte pensamento: é justo que eu tenha tanto e muitos morram na miséria? E ele chega à conclusão que não. Então, ele decide chegar diante do pai e dizer ao pai que vai largar tudo e vai sair pelo mundo. Ó, isso é uma das construções de um Maharaja hindu, ou seja, de um chefe brahmane que chegou a um poder tão grande que construiu isso aqui. Isso é um túmulo que o Maharaja construiu para sua esposa. Vocês imaginem quanto dinheiro. Isso é de mármore, viu, gente? Isso é tudo de mármore. Aqui é um lago, né? Chama-se o Taj Mahal. Você imagina o dinheiro. Enquanto ele jogava esse dinheiro aqui, pessoas morriam de fome. Então, nós temos hoje o mundo em guerra. E essa guerra é disputada por quem tem poder. Ou seja, a cruz dos iniciados continua. O homem tem sede de poder, mata para conseguir poder, despreza o seu próximo, como dizia Buda. Não há coisa mais perigosa no homem com a inteligência quando ela se torna astúcia, ou seja, serpentina, diabólica. Quando ela esquece que deveria dividir e ela quer tudo para si. E é isso que é a revolução do Neolítico. Então, nós estamos fazendo uma série especial tentando conciliar como foi a tentativa fracassada, vamos logo dizer, a tentativa fracassada de conciliar a cruz celta, que está aqui exatamente, o que está aqui dentro são esses esses pecados teologais, então, que são os pecados capitais, aliás, que são a ira, que é o ódio ao homem, que é o medo, que às vezes faz com que você mate porque tem medo, né? A dúvida, você tem medo do amanhã, e a vontade de poder sobre os outros. Então, tentamos conciliar isso, a humanidade tentou conciliar essa cultura celta, isso é uma cruz celta, com a cultura romana, no período que vai do ano 100 até o ano 400, mas não conseguiu. Não conseguiu porque a hierarquia celeste foi desprezada. O Cristo foi desprezado. Aqui está uma imagem pintada, bem borrada, de Jesus Cristo. Mas nós temos outras nítidas.
e aqui está uma imagem de São Miguel Arcanjo. A hierarquia celeste, representada aqui por São Miguel Arcanjo, foi desprezada. E o homem passou a confiar no próprio braço e na própria força. E aí passou a construir o quê? Templos para a sua glória, como o Taj Mahal que vocês viram ali. E aí passou a tomar conta da terra, passou a se apossar da terra, passou a valorizar. Ele usava a cruz. Os reis usavam a cruz pendurada no cordão de ouro no pescoço e a coroa. Eram duas coisas incompatíveis, porque a cruz simbolizava aquele que morreu para dizer a nós que nós devemos dividir o que temos com o nosso próximo. E a coroa dizia que você é dono de todo o poder. São duas coisas inconciliáveis se você não tiver a iniciação. Se você não for um verdadeiro iniciado. Eu tenho vergonha quando eu vejo, e vi recentemente, né, o currículo de um colega colocado num lugar, num site, numa mídia, dizendo que ele é, as qualidades dele, uma vergonha. Eu tive vergonha por ele, eu senti vergonha por ele. As qualidades, é doutor disso, faz aquilo, é capaz daquilo outro, cursou isso, faculdade daquilo, doutorado daquilo. Então, o homem agora, o egoísmo, a ganância, né, a vaidade tomou conta de tudo. Então, o homem se rendeu aos baixos instintos. Aqui nós temos o retrato de Constantino. Constantino sofreu uma iniciação. Essa iniciação é muito bonita. O imperador Constantino. Aqui ele está retratado como Jesus Cristo, unindo a natureza humana à divina. Nós temos a parte humana e a parte divina. Constantino venceu Maxêncio na Batalha de Ponte Milvia e foi uma iniciação. E também, como a de Buda, não aconteceu em nenhuma sala, em nenhum templo, em nenhuma sociedade iniciática. Ele estava se dirigindo para uma batalha, porque o Império Romano era muito grande, foi dividido em dois. E ele era imperador do Ocidente e Maxêncio era imperador do Oriente. E Maxêncio decidiu ser imperador de tudo sozinho. Então, o Deus, na época, eram deuses. E Constantino cultuava todos os deuses, porque era chique. Mas não havia ainda catedrais católicas. Não havia ainda. Então, não havia ainda os apóstolos de Jesus Cristo, os 4 aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ainda não havia. Quer dizer, desculpa, já havia os apóstolos, não havia ainda, eram as catedrais. E Constantino, então, se dirige, dizia eu, para a Batalha do Campo Milvia. Lá ele vai encontrar Maxêncio, que acredita nos mesmos deuses que ele. A batalha não é religiosa, a batalha é pelo poder. Quem vai governar o Império Romano quer o mundo. O Império Romano era o mundo todo. Era isso aqui, ó. Isso aqui era tudo Roma. Tanto faz de um lado quanto de outro. Era Roma. Então, a batalha era para saber quem é dono disso, ó. As Ilhas Britânicas, aqui nós temos a Península Ibérica, né? Aqui nós temos, a Península Ibérica, aqui nós temos a França, aqui nós temos a Alemanha, e vamos por aí afora, a Europa, e vai dar na Ásia, né? Então, a batalha era por poder. Isso era o Império Romano. E Constantino sofre uma iniciação verdadeira. Olha como é que é a iniciação dele. Parecida com a de Gautama Buda. Não tem templos, não precisa de ter edifícios, não precisa ter salas especiais, decoradas, palhaçadas, não precisa de nada disso. Ele simplesmente está preocupado, não consegue dormir, porque as tropas dele são inferiores em número, tem 1/3 da quantidade de soldados do Maxêncio, e eles acampam para dormir, para no dia seguinte entrar em batalha. E aí acontece a iniciação. Acontece a verdadeira iniciação de Constantino, que devia ser chamado o Grande. Tem muitos livros que dizem Constantino Magno, Constantino o Grande.
acontece a verdadeira iniciação. Vamos ver como é que é, igual a de Gautama Buda, que desistiu da riqueza e disse ao pai: vou sair do palácio e vou viver por aí, para ver se eu ajudo esses pobres, esses miseráveis, a encontrar uma maneira melhor de viver. E aí passou a vida dele toda até morrer fazendo isso, dizendo ao homem que quem tem mais deve distribuir, seja sabedoria, seja riqueza, seja capacidade de cura, deve dividir, compartilhar. A grande lei é o dar e receber. Receber de quem tem e dar a quem não tem. Então, dizia eu, Constantino então estava em pé, perto de uma fogueira, era noite fria, e Maxêncio estava a poucos quilômetros de distância. Perto havia uma ponte e o rio passava por baixo da ponte. De repente, a hierarquia celeste, ou seja, os anjos, como eu mostrei para vocês aqui, a hierarquia celeste, ó, um desses seres faz ele ter uma visão. Ele tem uma visão, ele vê assim, ó, ao ar livre. Ele vê uma flâmula, e nessa flâmula está escrito: In hoc signo vices. Com esse sinal vencerás. E que sinal é esse? A cruz. A cruz. Aparece a cruz num lábaro, numa bandeirola, com as palavras embaixo: com este sinal vencerás. In hoc signo vices. Isso é a iniciação verdadeira. Não precisa de templos, não precisa de sociedade, não precisa de palhaçada, não precisa de vestes especiais. Ele estava ali, angustiado, esperando ser derrotado e ser morto. E aconteceu a iniciação verdadeira. Isso é iniciação. Não precisa de palhaçada, de vestes como os padres, os papas e os chefes das sociedades secretas. Não precisa de nada disso. E ele acreditou. Ele acreditou porque ele era místico. E aí ele mandou raspar, de madrugada acordou o soldado todo, mandou raspar a águia romana dos escudos e mandou pintar a cruz. O que ele não sabia é que os soldados de Maxêncio e os soldados dele já tinham se convertido ao cristianismo. Ou seja, mais de 2/3 dos soldados dele e de Maxêncio já tinham se convertido a Jesus Cristo. Já eram, portanto, discípulos do grande Galileu. E ele não sabia disso. O homem que morreu crucificado para dizer a nós que nós deveremos fazer tudo para que a comunidade, para o bem da comunidade. Não devemos ser egoístas, devemos fazer tudo para que nós possamos... agora veja, ó, quanta coisa necessária para se livrar da violência. São castelos fortificados, são igrejas. Para quê? Para livrar o homem da violência. No Paleolítico não tinha isso. Não tinha. Aqui nós temos catedrais góticas belíssimas. Belíssimas. Mas o povo que doou dinheiro para construir essas catedrais vivia na miséria. A de baixo é Notre Dame de Paris. A de cima é a Colônia. E o povo continua dando dinheiro para Aparecida, para a Basílica do Pai Eterno, e o arcebispo e os cardeais vivem a vida nababesca e esquecem do centro polar. Ó, o centro polar é a região onde vivem os Atlantes. Aqui é a igreja romana a estilo antigo. Né? Então, Deus é esquecido e o homem agora acha que Deus mora numa casa. Essa é a casa de Deus. Acontece que Gautama Buda foi iniciado na sua própria casa, nos corredores da sua própria casa, quando ele decidiu que ia dizer a todo mundo, ia sair pela Índia pregando, dizendo que quem tem deve dar a quem não tem. E ele se rebelou contra o pai e ele saiu. E o pai ficou triste, mas não pôde impedi-lo. Enquanto isso, um outro homem, chamado Constantino,
também tem uma iniciação verdadeira. Ele está angustiado porque ele acha que vai perder a guerra, e aí ele recebe de um anjo, um mensageiro divino da Sagrada Hierarquia, a iniciação. A iniciação vem sempre pela Sagrada Hierarquia. Se não vier pela hierarquia sagrada, não é iniciação. Um homem não pode iniciar outro homem. Um homem não tem poder. Não é? Um homem não pode, está escrito na Bíblia, um homem não pode salvar outro homem. Quer dizer, um homem não é capaz de levar outro homem à sabedoria. São Paulo diz: o reino de Deus consiste em virtude, paz e alegria no Espírito Santo. O importante é o Espírito Santo, porque o poder e a alegria todo mundo pode ter, mas o importante é ter no Espírito Santo, ou seja, na comunidade. E foi isso que Jesus Cristo pregou. O importante é viver em comunidade e a distribuir os seus dons com essa comunidade. Fiquei com vergonha quando eu vi o currículo belíssimo daquele homem, né, que é chefe, cheio de lantejoulas, e deve, nos rituais, deve ter templos magníficos, e eu fiquei envergonhado por ele, porque nada disso adianta. Constantino viu a bandeira, in hoc signo vinces, e ele então mandou raspar as águias romanas dos escudos, e mandou colocar a cruz. O que ele não sabia é que 2/3 das legiões dele e 2/3 da legião de Maxêncio tinham se convertido ao cristianismo. E quando eles dois se defrontaram, as legiões de Maxêncio, quando viram as legiões, os escudos com a cruz, e as legiões dele, quando viram a legião de Maxêncio com a cruz, o que é que eles fizeram? Se abraçaram. Pronto. Essa é a iniciação verdadeira, minha gente. O resto é lorota. O resto, né, é cultura para boi dormir, é história para boi dormir. Então, enche a cabeça de vocês com fantasias, essas fantasias difíceis de entender, e são difíceis de entender porque são fantasias, porque são falsas, e vocês quebram a cabeça estudando, tentando entender o que não pode ser entendido, porque é mentira, porque é lorota, porque é invencionice. Parem com isso. Façam a verdadeira iniciação. A verdadeira iniciação é feita no silêncio da prece. Essa é a verdadeira iniciação. Gautama Buda, eu disse, agora Constantino, agora vou dar um terceiro iniciado. Constantino ganhou a batalha, evidentemente, né? Quando os soldados se abraçaram, e Constantino com o lábaro com a cruz, então eles perceberam que o líder deles era aquele que trazia a cruz. E Constantino, então, a partir daí, passou a governar sozinho. Maxêncio tentou fugir, mas Constantino o matou. O último ato dele ainda foi de violência. Temos agora uma terceira iniciação belíssima também. Aqui está uma estátua, a maior estátua do mundo, daquele homem chamado Gautama Buda, Siddhartha, que disse a frase célebre: mata o desejo de poder. Mata o desejo de poder. Olha, faça isso. Faça isso. E você será iniciado. E se você não adiantou, se você não fez isso, você se torna cheio de lantejoulas, bota aquelas fantasias, aquelas coisas carnavalescas e bota num currículo lindíssimo. Eu vi, fiquei com vergonha. Numa página, aquilo que você é, né? Os seus predicados, os seus doutorados, os seus diplomas, e bota na parede, e bota aqui, e bota ali, e bota acolá, ou seja, é badalando a própria vaidade, o egoísmo, esquecendo que existe um poder celeste, e esse poder celeste aqui é retratado como tendo sido responsável pela vitória dos cristãos sobre Átila o Huno. Aqui nós temos Átila no cavalo dele. Dizem que a espada dele era tão grande que ele primeiro precisava subir no cavalo para depois alguém entregar a espada e o escudo a ele, que ele não conseguia subir no cavalo com a espada. Tinha que depois ser dada a ele. Aqui nós temos os soldados preparados para a guerra. Aqui nós temos o Papa,
que infelizmente deixou de ser um grande iniciado. Aqui temos a cruz, que Constantino viu, e aqui nós temos dois seres espirituais, São Pedro e São Paulo, que, segundo a lenda, se mostraram a Átila, e Átila recuou. Olha, minha gente, pode ser uma lenda. Agora, o que você não pode negar é o seguinte: o Papa foi encontrar Átila para pedir a Átila que não saqueasse Roma. Átila já tinha saqueado Roma uma vez, ia saquear pela segunda vez. O Papa saiu, precisa de muita coragem, para pedir a Átila. Aqui está no cavalo, tá vendo? Ó? Ele está no cavalo, vestido pronto para a guerra, aqui está. E quando ele, de repente, ele vê dois poderes espirituais, dois mestres do espírito ascensionados. E ele refreia o cavalo e não entra em Roma. Isso é fato. Isso é fato. Isso não é lenda. Isso é fato. Então, é assim. Um iniciado tem acesso a esse mundo, a esse universo. Esse universo é o verdadeiro universo. E aqui nós temos agora um retrato nítido de Constantino, de quem nós dissemos que recebeu a verdadeira iniciação, né? O Espírito Santo. É ele o único que inicia. Se você não é iniciado pelo Espírito Santo, você está perdendo tempo. Se você está lendo livros e livros, tentando entender, compreender aquela parafernália toda, você está perdendo tempo. Você está aqui, ó, como Arthur, né? Poder, tá vendo? O rei dos britânicos está se ajoelhando aí na frente dele pedindo misericórdia, e ele manda matá-lo. E do lado de cá nós temos a estátua equestre de Marco Aurélio, que também chegou a merecer essa estátua pela quantidade de homens que ele matou. Então, essa é a iniciação que nós vamos encontrar, né, depois do ano, desde o ano 9000 até hoje. Antes disso, era o Paleolítico. E só no Paleolítico é que havia a partilha. Então, ó, tudo isso aqui era de Roma, de um homem só. E é por isso que Constantino vai brigar com Maxêncio. Mas ele se torna um iniciado. Reina. Não é um iniciado completo. Por quê? Porque ele não vai querer abandonar a vida. Aqui nós temos dois grandes iniciados, Pedro e Paulo. Paulo, vocês conhecem, também teve iniciação. Paulo era cidadão romano, advogado, falava 8 línguas e recebia todas as honras do imperador, porque ele tinha uma capacidade administrativa, uma sabedoria, e ele defendia o império nas questões em que era necessário usar o direito romano. E acontece a caminho de Damasco, olha, numa estrada, em cima de um cavalo, tá narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, só, numa estrada, veja como a iniciação não precisa de lugar especial para isso. Por favor, entendam. A falsa iniciação necessita de lantejoulas, carnaval, Marquês de Sapucaí, fantasia, lantejoulas, parece jumento de cigano. A verdadeira iniciação não precisa disso. É o Espírito Santo. São os poderes celestes que lhe dão. Onde você estiver. Virtude, paz e alegria no Espírito Santo. Eu fico com vergonha quando eu vejo um irmão meu, que se diz irmão meu, mas não é irmão meu, porque eu não tenho esse espírito, de colocar lá nas paredes os diplomas de mestre disso, de doutor daquilo. É uma vergonha, porque é o egoísmo, é a vaidade, né? É querer ser mais do que os outros. E o que é que Paulo faz? Paulo vai matar os cristãos. Por quê? Surgiu uma ideologia perigosa. Aqui não, aqui ele já sofreu a iniciação. Aqui está Jesus sendo batizado por São João. E é esse Jesus que Paulo agora vai receber. Ele vai ser iniciado. Jesus já morreu, já tem mais de 4 anos que Jesus morreu, e ele agora persegue os discípulos de Jesus e vai matá-los. Quando, de repente, no caminho de Damasco, ele viu uma luz brilhante
e ele vê Jesus glorificado, em glória, em luz. E a voz diz: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Ele não perseguia Jesus, Jesus estava no céu. Ele perseguia a igreja, a comunidade. Jesus está em nós, está na comunidade, está no grupo ao qual você pertence. Não está dentro de templos, não está dentro de casas, de sociedades secretas. Não está. Lá vocês não conseguirão nada. No máximo conseguirão um pouquinho de educação moral. Uma doutrina filosófica só e mais nada. E muita besteira, e muita invencionice, e muita, vamos dizer assim, coisas que são pura fantasia, que vocês vão quebrar a cabeça tentando entender, e não vão entender. Raça, sub-raça, e a raça tal, que venceu a raça tal, que é a primeira raça, que é a mãe da segunda sub-raça. Tudo isso é besteira, tudo isso é estupidez. E o que é que Paulo faz? Senhor, quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Paulo diz: mas eu não persigo a ti, eu persigo os cristãos. Ele disse: Paulo, eu sou os cristãos. E tu ficarás cego até que me vejas. Essa é a iniciação de Paulo. Paulo perde o equilíbrio, cai do cavalo, depois vai ser curado por Ananias e vai se tornar o maior apóstolo cristão. Aqui ele está do lado de Pedro, Pedro está de barba branca e ele está que era bem mais velho do que ele. Essa é a iniciação verdadeira. Vamos fugir das falsas iniciações, vamos buscar as verdadeiras iniciações. Agora falta mostrar um outro grande iniciado. Um grande iniciado. Ao contrário de Alexandre, aqui nós temos um falso iniciado. Alexandre correndo atrás de Dario. Ó, uma batalha. Aqui quem é que está fugindo? Dario. Quem é que está correndo atrás dele? Alexandre. Um cavalo branco aqui, ó, com a águia em cima. Quem fez o quadro colocou a águia em cima dele para dizer que ele está com Zeus, que é o pai dele. E aí ele está correndo para matar Dario e tomar o império de Dario. Mais uma vez, o poder. O poder. A busca pelo poder. Alexandre, portanto, era um falso iniciado. Recebeu a iniciação de Aristóteles, mas um homem não é capaz de iniciar outro homem. Mais outra falsidade. Então, dentro lá da academia de Aristóteles, ele é iniciado e se torna grande e conquista o mundo pela força. Ali ele está tentando matar Dario, mata e conquista a Babilônia e os persas. E agora nós temos aqui o último iniciado que eu vou mostrar a vocês. Sócrates. Sócrates está aqui sentado na cama com uma taça de veneno na mão. Ele foi condenado à morte pelo Areópago, ou seja, pelos juízes da cidade a que ele pertencia, Atenas. Qual era o crime desse homem? Combater a violência. Acreditam nisso? Aqui nós temos Platão triste, de costas. Aqui nós temos Xenofonte, general do exército romano. E Péricles está por aqui, e ele está na cama dizendo que a alma é imortal. Vou em busca da eternidade, da vida que eu tinha antes de ser encarcerado nesse corpo. Olha, isso é um iniciado. Fujam das falsas iniciações. Busquem a iniciação. A verdadeira iniciação é dada pelo Espírito Santo. Então, aqui nós temos um grande iniciado. O nome dele jamais será apagado. Platão é outro grande iniciado. Por quê? Dedicou a vida dele toda para quê? Para poder contar a vida de Sócrates. Quando ele acordou, já está com 60 anos. Para dizer, vocês fizeram injustiça com Sócrates. Mataram um homem que, na verdade, estava com a razão. Ele fez aquilo que ele devia ter feito. Ele fez aquilo que verdadeiramente devia ter feito. Ele venceu. Ele conseguiu encontrar o Pai Celeste. Aqui está o Pai Celeste. É o símbolo do caribu. Aqui é o verdadeiro caribu. O homem, mas homem com H maiúsculo, que vence a águia. Está aqui o bico dela, que é
a verdadeira religião, é ele quem aponta a verdadeira religião, ele que lhe dá o conhecimento da verdadeira religião, é ele que te dá a força, aqui está o touro, a força sobre você mesmo, sobre sua vaidade, né, sobre sua ganância, e o leão, que está aqui desse lado, que é exatamente a nobreza de sentimentos, ou seja, fazer amigos e não ter medo dos seus inimigos, porque ninguém pode matar você se você estiver sob as ardas do Espírito Santo. Então, acabamos aqui, mostrando a vocês a verdadeira e a falsa iniciação, e aqui temos um outro falso iniciado, que é Moisés, que manda matar, e para ele, tá vendo? Os 10 mandamentos estão na mão dele, e o grande sonho dele é matar todo mundo que mora nessa terra aqui, para ele conquistar. Aqui está Canaã. Moisés é um falso iniciado. Ele diz, os judeus dizem que Moisés é um grande iniciado. Ele é um falso iniciado. Ele é um sábio. Uma coisa é ser um sábio, outra coisa é ser um iniciado. Ele queria essa terra. Essa terra é Canaã, hoje é Palestina. Os judeus estão lá, os cázaros estão lá, conquistaram. O desejo deles foi satisfeito, mas ele é um falso profeta. Ele é um falso iniciado. Por quê? Porque ele quer a violência, ele quer conquistar essa terra pela força. E ele manda Josué. Josué conquista uma parte dela, mas nunca conquistará tudo. Então é falso. É um falso Messias. Por quê? Porque ele quer a violência, ele manda matar. E Josué mata para poder conquistar a Palestina. Conquista uma parte dela, mas não toda. E ele diz que recebeu de Deus 10 mandamentos para tornar o judeu mais forte, para conseguir fazer isso, porque se não seguir esses 10 mandamentos, que são uma forma de vida rígida, que tornará o homem superior aos instintos, porque se você deixar, o instinto lhe vence. Outro falso iniciado, que também foi iniciado, né, por Jetro, dentro de um templo, no Monte Sinai, quer dizer, tudo dentro dos conformes, mas aqui está São Jerônimo. Esse foi um verdadeiro iniciado, aos pés de um anjo. Ele está traduzindo a Bíblia, que é um quadro que mostra ele traduzindo a Bíblia, e ele orava para traduzir a Bíblia, tá vendo? Velho, de barbas brancas, e um anjo, dizia ele, orientava ele para traduzir a Vulgata Clementina. Esse foi um verdadeiro iniciado. Onde é que ele foi iniciado? Numa caverna. Só. Uma mesa com tinteiro, papel e uma pena, onde ele escreveu a história da humanidade, segundo ele recebeu dos judeus e dos cristãos. A Vulgata. Mas ali tem verdades e mentiras. Ali tem verdadeiros iniciados e falsos iniciados. Paulo, Pedro são verdadeiros iniciados. Moisés é um falso iniciado. Josué é um falso iniciado. Fujam das falsas iniciações. E agora vou mostrar a vocês dois grandes... aqui, onde é que o homem quer chegar? Quer chegar a ser adorado. Quer sentar num trono e desse trono ele mandar em tudo. Então, nós temos aqui, finalmente, esse daqui é o Caribou. Essa é a figura que é o símbolo do meu curso. É ele que inicia, não sou eu. Eu apenas aponto. O idiota olha para o dedo. O sábio olha para o Caribou, vê o Caribou. Então, nós temos aqui, nesse livro, o governante da... Nós temos nesse livro o governante da... São dois personagens. Gudea, olha aqui que maravilha. Um faraó, um guerreiro famoso que vai com arco e flecha e cavalo para matar. Esse é o herói. E aqui nós temos um verdadeiro iniciado. Aqui. O nome dele, Gudea.
governador de 5 cidades: Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu. Gudéia era tão bom que ele governava simplesmente Lagash, e as outras 4 cidades pediram: seja nosso governador também, um verdadeiro iniciado. Portanto, coração e mente. É aí que é feita a iniciação, não é em casa. Deus não mora em casa feita por mãos humanas. Deus está em ti. Toma consciência disso. Não precisa ir para lugar de lantejoulas, de fantasias, para poder fazer isso. Por outro lado, nós temos, acho que em outro livro, deixa eu ver se eu consigo encontrar, um falso iniciado que se tornou o primeiro imperador do mundo, conhecido, que reinou na cidade de Acádia. Foi o rei dos Acádios, chamado Sargão. Iniciou a dinastia dos Sargônidas, e na Mesopotâmia, tomara que eu encontre ele. Aqui está Moisés novamente, esculpido por Davi, um falso iniciado, porque a violência, o que ele mandou matar, se você ler a Bíblia, você vê que a quantidade de pessoas que Moisés mandou matar não está no gibi. Portanto, a iniciação feita por Jetro o iniciou para que ele adorasse Javé, e ao contrário de Jerônimo, que foi iniciado por um anjo dentro de uma caverna, Jerônimo passou a vida toda escrevendo a mensagem de Cristo, enquanto que Moisés mandou matar. E então nós temos aqui, eu gostaria de encontrar, Sargão, chamado o Grande, que na verdade foi, achei, outro falso iniciado. Governou toda a Babilônia, toda a Caldeia. Não posso mostrar o mapa da Caldeia porque eu não trouxe o livro. Mas ele governou. Então, o contrário de Gudéia. Sargão, então, é violento, é guerreiro. Aqui está uma pedra onde está ele vencendo os inimigos. É uma guerra. E aqui está a estátua mortuária, a máscara mortuária dele, um falso iniciado. Porque ele governa pela violência, pelo ódio, pelo egoísmo, a vontade de poder. Então, o símbolo dele é o touro. Porque o touro é um animal que, quando baixa a cabeça, estiver na frente dele, ele destrói. Né? É o oposto como é que é o nome dele? Nós vimos aqui, o governador da Pentápole. Está aqui, mostramos há pouco tempo a vocês. Governou a Pentápole, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu. Então, sumiu. Aqui é outra maneira de apresentar o Caribu, já mostramos a vocês. Outro modo de apresentar o Caribu. Gudéia. Queria encontrar agora Gudéia para terminar com ele. Gudéia, que não quis ser isto aqui, um deus na terra, o faraó. Gudéia, governador de Lagash, que as outras cidades pediram que ele governasse. Governa a nós também, porque nós queremos ser seus vassalos, porque você governa com sabedoria. E Gudéia, então já mostrei a vocês uma vez, mas eu queria mostrar novamente. Agora o problema é onde é que eu botei, em que livro é que está o busto de Gudéia. Acho que está aqui. Então, vamos ver se está aqui. Mesopotâmia. Será que está na Mesopotâmia? Então, minha gente, eu me empolguei. Não, aqui está Sargão. Mas Sargão é um falso iniciado. Não é no mesmo livro. Então, não está aqui. Então, Gudéia está em outro livro. Eu vou ver se eu encontro. Não vou desistir não, tá?
Eu vou mostrar para vocês um verdadeiro iniciado que não queria honras e pompas. O que ele queria era uma comunidade de irmãos. E ele vai conseguir fundar essa comunidade com 5 cidades, que são chamadas Pentápole. Pentápole vem de Penta 5, que quer dizer que ele governou 5 cidades. E essas 5 cidades, então, vão constituir o império dele. Mas o império dele não é o império do touro, né? É o império da paz. Ele vai conseguir, aqui, achei, ele vai conseguir governar em paz. Aqui está um tapete, mostrando ele sentado no trono, e os cidadãos que vão servi-lo, porque ele tem que ser servido. Aqui está o tapete completo, aqui está um verdadeiro iniciado. Não quer poder. Ele é um servo daqueles que ele governa. Então, falamos sobre a verdadeira e a falsa iniciação. Agora, tirem suas conclusões e vivam a vida como vocês acharem que devem. Eu disse a verdade. Foi duro? Foi. Foi grosso? Foi. Foi duro e foi grosso, mas isso é verdade. Agora vocês façam o que quiserem. Lantejoulas, a Marquês de Sapucaí ou o coração inspirado pelo Espírito Santo. Você é quem escolhe. Falsa iniciação ou a iniciação verdadeira. Coração e mente. Não depende de templos, de lantejoulas, de fantasias, de nada disso. Depende da conversão do coração. O Espírito Santo está em mim. Ele me ungiu com seu poder para anunciar a boa nova aos pobres, abrir os olhos aos cegos, é o que eu gostaria, os ouvidos aos surdos, soltar línguas aos mudos e anunciar a todos a boa nova da fraternidade. Somos irmãos. Enquanto o homem não reconhecer isso, Putin vai brigar com a OTAN e a OTAN vai brigar com Putin. Por poder. Ambos querem a terra, querem dominar a terra. Então tá aí a diferença. Iniciados, quais são os que temos hoje? Dugin, não sei, a teoria dele, de que os russos devem dominar o mundo. Fica aqui então, dou meu like, deem seu like, por favor, e perdoem se em determinados momentos me deixei levar pela emoção. Mas foi um vídeo que eu fiz assim, me deu vontade de fazer, reunir material às pressas, verdadeira e falsa iniciação, é o nome desse vídeo. Pensem, onde vocês estão, onde vocês se meteram. Até o próximo.